Vamos começar mais um episódio do programa Explicando o Espiritismo. Hoje com o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem alguns itens para a gente comentar, né? Injúrias, violências e as instruções dos espíritos, quais sejam a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então, começando com as injúrias e violências, ele traz dois trechos do Evangelho de São Mateus, né? O capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E o capítulo 5, versículos 21 e 22. Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, quando a gente observa assim, essa lei, né, o que ela pede que nós tenhamos dentro de nós? Brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. É muito mais fácil falar do que agir, né? Quando a gente fala em brandura, em moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, é uma busca pelo equilíbrio, né? E o que é que Jesus está condenando? A violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, na realidade, é aí que vem a vigilância, porque muitas vezes nós reagimos a determinadas situações sem parar para refletir, né? Respirar um pouquinho. Então, nós aqui encontraremos o equilíbrio quando a gente consegue parar para pensar antes de reagir. E uma coisa que é importante é que sempre a intenção vai agravar ou atenuar a falta, né? Então, nossos pensamentos têm relação direta com a criação dessas penas e gozos futuros, né? Então, nossas intenções estão embutidas nesses pensamentos, tá? Então, quando a gente fala em uma falta e em pagar pelos pecados, né? Pagar pelos erros, não é que é uma imposição simplesmente de Deus como um castigo, como um Deus que segura um chicote na mão. Não é isso. É porque nossas próprias culpas e nosso sofrimento, nossas falhas está dentro de nós. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, muitas vezes, nós quando estamos assim aborrecidos, chateados, a gente quer dizer certas coisas para algumas pessoas, porque a gente pensa, poxa, ela merece ouvir isso, né? E a gente busca justificar que a gente tem razão para dizer essas coisas, mas sempre devemos pensar isso. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade de que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, quando a gente sofre uma agressão e não revida, nós estamos sendo caridosos, né? Com essa pessoa que está nos agredindo. Quando a gente fala em bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, né? Se a gente pensar bem nas falas de Jesus, ele sempre fala que o reino dele não é deste mundo e analisa em várias parábolas os reinos dos céus, né? Então, por que aqui possuirão a terra? Né? Nós estamos aqui nesse momento, nessa luta, e precisamos desses bens da terra para viver, para sobreviver. E muitas vezes a gente olha para o lado e vê
quem é que está se dando bem? Quem é que está vivendo com mais bens? Quem é que está dominando a terra? Quem é que possui a terra? Né? A impressão que a gente tem muitas vezes é de quem faz o mal, é de quem trapaceia, de quem passa por cima do outro, né? Então ele traz isso aos homens que têm necessidade dos bens da terra para viver, porém não deve dar a estes mais valor do que os bens dos céus. Até agora, os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que foi o que a gente falou. Que a estes falta muitas vezes o necessário ao passo que outros têm o supérfluo. Né? Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. O que ele está aqui falando? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não será explorado nem esmagado pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então a gente vê assim, hoje esses maus, né? Esse mal tem uma conotação de diversos aspectos, ninguém é essencialmente mal, a pessoa está num estado atrasado, mas a gente tem esses maus que estão em posições de poder, né? E que dominam esse planeta neste momento. Porém, ele fala assim, que eles serão afastados. E quem conhece a doutrina, quem ouve falar, né, da transição planetária, sabe que eles estão tendo a chance de se redimir. Se não aproveitarem, não poderão permanecer na Terra, né? Então eu trouxe um texto aqui de Emmanuel, publicado em Taça de Luz, da editora Leike, capítulo 40. O nome é Possuir. Ele traz a citação: bem-aventurados os brandos de espírito, porque possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Então a pessoa conquista, mas acaba no domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. E vamos relembrar que calúnia hoje, né, está nas redes sociais também. A gente tem que ter muito cuidado com o que é que a gente usa, porque a gente às vezes acha que a gente tá bem, tá bonzinho, tá fazendo tudo certo, mas olha aí, calúnia, o que é que a gente publica nas redes sociais, né? Anotamos a presença de gozadores inveterados que, em se guindando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados ao precipício da desesperação e do tédio, né? Tem aquelas pessoas que só gostam de fazer gozação com o outro, né? Contemplamos usuários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos, que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõem eternos depositários, arrojando-se em desvario as linhas abismais da loucura. É porque a terra passa a possuir-nos, né? Então ele deixa claro que precisamos possuir a terra, não a terra nos possuir. Ou seja, precisamos desenvolver os valores morais, os valores espirituais, e não o apego material. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à cordura e à humildade, para que aprendamos a possuir, em nome do Pai Excelso, a quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Então, nós pegamos emprestado, porque tudo é de Deus, né? Ele nos deixa usufruir. Procuremos desse modo o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na terra a sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma, à frente da crueldade e da violência, da ignorância e da insensatez. Mantenhamos acesa a chama do amor. Mas não é fácil, né? Evoluir é fácil? Não é, né? Então, à frente da crueldade e da violência,
da ignorância e da insensatez. Mantenhamos acesa a chama do amor, a maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. E nosso planeta está num momento de tanta crueldade, tanta insensatez, tanta ignorância, né? Tudo veio à tona e a gente precisa ter essa paciência para lidar com isso e não desequilibrar, né? Porque tudo isso pode nos desequilibrar. Então temos que ser muito vigilantes. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria e mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível que saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Então, essa edificação do reino de Deus no mundo deve começar para nós mesmos. Um imenso problema que a gente tem nesse mundo é que as pessoas apontam demais para o outro. Usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, né, para julgar, para apontar para o outro. Esquece de si mesmo. Isso é o que a gente chama aqui de hipocrisia. Quantos hipócritas? E Jesus não suportava, não tolerava os hipócritas, né? Ele denunciava os hipócritas. Não é à toa que, denunciando hipócritas poderosos, ele acabou, né, sendo levado a Calvário. E aí ele vem para instruções dos Espíritos, falando da afabilidade e da doçura, né? Quando a gente ama o próximo, a gente se torna benevolente, né? Se a gente ama esse próximo, a gente se torna... Quando a gente ama o próximo, a gente se torna benevolente. A gente produz a afabilidade e a doçura, que são formas de manifestação dessa benevolência, né? A pessoa que é boa, que é afável, doce, né? É um colo eterno. Aquelas pessoas que a gente gosta de estar junto, né? Que a gente sente aquele carinho, parece que é mãe de todos, né? Mas não basta as aparências, né? Em muitos, a máscara de bonomia dissimula deformidades interiores. Se nós pensamos, quando a gente pensa em aparência, em máscara de bonomia, muitas vezes a gente pensa numa pessoa que é má e finge que é boa. Mas não, eu não penso só assim. Eu acho que todos nós temos um pouco disso. Nós aparentamos para fora muito melhores do que somos realmente. Se a gente parar para analisar como as pessoas nos consideram e qual é o nosso real interior, né, a gente ainda tem muito a trabalhar. E aí ele fala, o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agache. Então é até pisarem no pé, né? É manso e pacífico até pisarem no seu pé. Mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás, que é a maledicência. Né? A pessoa na frente do outro é um doce, um amor. Quando a pessoa vira as costas, o veneno é lançado, né? A essa classe também pertence esses homens de exterior benigno que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, eu sou detestado. Então tem gente que lá fora, para manter um cargo, para manter uma posição, para manter uma aparência, se submete a tudo. Mas quando chega em casa, desconta tudo na família. Quer exercer uma tirania na família. E tem orgulho de dizer, sou eu que mando aqui, né? Que eu sou obedecido. Mas aí o que é que traz aqui? Você também é detestado. É muito melhor ter o amor da nossa família, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, é uma boa forma da gente se avaliar também. Tipo assim, qual é esse degrau que me diferencia fora e dentro de casa? Que nós todos temos. Maior parte de nós somos melhores fora, né? Então, tudo bem, mas qual é o degrau dessa diferença
entre o que nós somos lá fora e o que nós somos no nosso lar, né? Então, Emmanuel, no livro da Esperança, faz um texto chamado Amenidade, em que ele comenta o capítulo 5, versículo 5 de Mateus, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O texto diz assim, eu vou ler só um trecho. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando carga de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Isso é um aprendizado que a gente tem que ter. Estou treinando ainda, né? Refletir antes de falar, antes de reagir. Não ir na impulsividade, né? A pessoa fala, a gente já devolve. Precisamos treinar, respirar, refletir, né? Que ele diz, a palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Então não justifica o que o outro fez para a gente também fazer. A gente vai estar se igualando, né? E aí, num texto chamado Mansos de Coração, ele fala, a cortesia é o primeiro passo da caridade. E a gentileza é o princípio do amor. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam o passo. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. Às vezes, quando a gente está aborrecido, chateado, estressado, se a gente não consegue dentro de nós ainda meditar e trazer de volta à tona a nossa paz, né, esse espírito de paz, é interessante que em nossas relações, né, pra gente não agredir, a gente fala, olha, hoje eu tô nervoso, vou evitar interagir, né, deixa claro, porque às vezes o outro acha que é com ele a questão, né, e a gente acaba descontando, às vezes, nas pessoas que a gente mais ama, né. E aí o Evangelho fala sobre a paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Sempre que eu lia esses textos que falam assim, que dor é bênção, eu não conseguia compreender isso, né? Mas, por que ele fala em dor ser bênção? É como o carvão queimando, né? Queimando nossas impurezas. A dor queima essas impurezas, a dor nos amansa. Por isso que ela é bênção, ela dói, mas ela nos transforma. Quem já viveu situações de extrema dor sabe disso. Às vezes, no momento mais imediato, a gente reage mal, nos transforma, porque a gente não tem essa sabedoria de ser paciente com a dor. Mas depois de um longo tempo, o que a gente pensa, aquela situação nos transforma. E a gente pode aproveitar o máximo possível para que essa situação nos transforme para o bem, para que a gente tenha um bom proveito dessa lição. Então ele fala, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil. Tirou o dinheiro do bolso, tome. Né? Se exime das outras responsabilidades. Né? Outra, porém, muito mais penosa, ou seja, muito mais sacrificante para nós. Conseguintemente, muito mais meritória. Que é o quê? Perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Então observe, esses que nos fazem sofrer, esses que nos põem à prova a paciência, o Evangelho diz que quem colocou no nosso caminho foi Deus. Olha como precisamos enfrentar e passar isso da melhor maneira. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ele sofreu mesmo sem tendo que pagar nada mais. Né? Ele não tinha mais dívidas. Se é que um dia teve. Né? Ao
faça o que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Quando a gente fala em brandura, em doçura, em mansuetude, as pessoas pensam em fraqueza. Não. Os espíritos superiores são espíritos resistentes à dor e ao sofrimento. São espíritos fortes, são forjados no sofrimento, né? Mas sabem como devem ser. Encontrar o caminho da doçura e da brandura. Eles são caridosos. Eles são mansos. Eles não estão apenas exercitando a caridade, como nós fazemos às vezes. Apenas exercitando a mansuetude, quando nós fazemos às vezes até pisarem no nosso pé, né? E aí, em Ceifa de Luz, Emmanuel traz um texto chamado Afeição e Tranquilidade. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. O que é isso? Antes de encarnar, a gente fala, olha, me bote logo para pagar tudo de vez. Aliás, bota um crédito aí, me bota para pagar mais, para eu virar espírito de luz, né? Então, no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Esquecemos tudo quando reencarnamos, né? Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Quantas vezes a gente adia uma situação dolorosa ou difícil? A gente busca, procrastinar o máximo que a gente pode. A gente faz isso com nossas encarnações, né? A gente se prepara, se planeja para vir, né? Usa do tempo dos benfeitores espirituais que nos ajudam nesse preparo e depois larga tudo. Não quer vivenciar a dor, não quer vivenciar o que precisamos depurar, né? Então ele fala, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a gente quer que todo mundo concorde com a gente, né? Jesus enfrentou a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Ele enfrentou tudo, né? Ele enfrentou a traição, ele enfrentou a chacota, a incompreensão, a crueldade, né? E aí, no livro Religião dos Espíritos, tem um trecho aqui do texto, Examine a Própria Aflição, que fala, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio ou do sentimento. Então, minha aflição é na minha casa? Minha aflição é lá no meu trabalho? Diz respeito à minha limitação do raciocínio? Será que eu fiz mau uso? Né? É a aflição do sentimento, é um abandono, né? Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores. Por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Então, analisando esse texto, tanto como em outros trechos que Emmanuel traz e no próprio Evangelho, na verdade, o que passamos, se suportamos bem, nós estamos pagando uma parcela bem menor de uma dívida que é muito maior. E para evitar entrar numa dívida maior, nós devemos evitar essa revolta, esse condicionamento de virar sempre a vítima, né? Que nós temos dificuldade mesmo. Ainda mais quando estamos, os nossos pensamentos e a nossa mente está tão embotada, envolta naquele problema. Né?
Um outro item do evangelho é a obediência e resignação. Tem uma frase desse evangelho que a gente sempre cita, né, que é muito famosa, que é: obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Às vezes a gente obedece, mas no coração a gente está magoado, né? Então, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Porém, não é uma apatia. Não é deixar. São forças ativas. Carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Né? Então, obediência e resignação são ativas. Não pode ser confundida com negação do sentimento e da vontade. Né? Então, ele fala: o pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Isso é interessante. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício. Nós temos virtudes e temos vícios, e cada época se destaca mais, uma virtude, um vício. A virtude da vossa geração, olha que isso foi em 1800, né? A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Tem pessoas que estão agora negando a intelectualidade também, para justificar esse vício moral, né? Digo apenas atividade, ou seja, só é atividade intelectual, apenas atividade. Porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é uma reunião de esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. O preguiçoso é o quê? Ah, não concordo. Não busca compreender, não busca melhorar, recorre aos velhos vícios. Quanta gente ainda está na Idade Média? Viveu a Idade Média e está revivendo aqui. Né? Muitas vezes veio de lá das profundezas para poder reencarnar antes que o mundo de regeneração chegue e está insistindo nas coisas da Idade Média ainda. Espíritas, católicos, protestantes, todos. Né? Se convertem muitas vezes em quê? Perseguidores. E não olham para si mesmo. Né? Então, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai deles, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Muito interessante, viu? E aí ele vai falar da cólera, né? Aqueles momentos em que a gente se descontrola. Adivinha do quê? Né? Então ele fala: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagem pessoal, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Tem uma frase que é bem clássica dessas pessoas: que ousadia fulano falar assim comigo, né? Porque quando você fala que ousadia fulano falar assim comigo, ou agir assim, você está dizendo que fulano é inferior a você. Você está assumindo uma posição de superioridade que não existe. Pelo menos não no mundo espiritual. Talvez no mundo material. Né? Pesquisar a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o quê? Orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. O que é isso? Isso aqui a pessoa se acha mesmo cheia de razão e a dona do mundo.
Quando alguém vem falar, olha, fulano, não age assim, essa sua atitude está errada, há de quem ouse, né? Até mesmo as impaciências que se originam da contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio. Ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Então, muitas vezes, vamos pensar num momento de cólera, um pai, uma mãe, assusta as crianças. Vamos pensar, a gente vê aí uma pessoa num momento desse de cólera, a gente vai achar ridículo uma reação assim. Então, nós precisamos nos vigiar para não entrar nesse processo, né? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deve contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Então, a pessoa que é colérica deixa todo mundo infeliz. A pessoa que é muito colérica, que é muito reativa, ninguém pode dizer nada, ninguém pode ser sincero com ela. E afasta as pessoas. Porque se você não pode se expressar com a pessoa, você vai querer estar junto? Quem quer estar junto de alguém assim? Né? Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Quantas pessoas perdem o controle e praticam um ato que tem consequências muito graves e falam, meu Deus, foi num momento que eu não pensei, né? Quando a gente se permite entrar nesses acessos de fúria, né? Uma vez, duas vezes, isso vai crescendo. Né? Quando a pessoa não sofre consequências, aí é que cresce, vai chegar num ponto que acontece isso. As consequências do ato são irreversíveis, né? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, uma pessoa que num ato de cólera, né, pratica um ato extremo, aí ela é julgada como uma pessoa só mal. E foi um ato de cólera, nem todas as atitudes dela da vida são do mal. Mas como é que a quem é ao redor vê algo assim, vai conseguir enxergar o bem, né? Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Não é verdade? Então, vamos tentar, né? Um outro trecho dessa justificativa, né? Eu sou assim. Que a gente brinca dizendo que é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Ah, eu sou nervoso. Tem gente que justifica, né? Quando é parente, quando é filho. Ah, é porque ele é nervoso. Deixa ele aí. É porque ele é nervoso, porque ele age assim. É da natureza, né? Só que precisa se trabalhar. Alguns com mais perseverança que outros, né? Então, ele fala isso. O indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Então, se ele fala assim, ah, não, porque eu sou assim, porque eu vim assim, ele está culpando a quem? Está tentando culpar a Deus, né? E a falta dele, tá? Então, ele fala que tem temperamentos, sim, mais violentos, corpos mais biliosos, né, que ele fala, né? Mas o espírito é que habita aquilo ali, que trouxe aquilo ali. Então, nós que devemos buscar vencer aquilo, tá? Então, ele fala assim, um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter.
tá? Então, ó, a gente precisa se vigiar, se melhorar, não é se justificar só assim, pronto. Quem é espírita sabe disso, né? Se você é assim, precisa melhorar. Se esforce, né? Então ele fala todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. O corpo não dá cólera a um espírito que não tem cólera, tá? Então a gente precisa se responsabilizar por nós mesmos. Quem é espírita precisa ter mais ainda essa consciência, tá? Por isso que tem gente que diz assim, estou no caminho, ainda não sou espírita. Aí eu trouxe outro texto de Emmanuel, chamado Desespero. Provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Então, quando alguém nos provoca ou quando a gente passa por um problema, esses testes de resistência estão sendo postos para nós. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. O desespero, entretanto, é a sobretaxa. Quando você tem paciência, você vive aquele problema na medida que ele precisa acontecer. Quando você se desespera, você potencializa. Lembra da potência? Ao quadrado, ao cubo, ao quíntuplo, né? A gente faz isso às vezes. O problema fica muito maior porque a gente não se equilibra para passar por ele, né? O desespero é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Quando a gente se desespera, a gente nem consegue ouvir a espiritualidade tentando nos ajudar, nos apoiar, nos tranquilizar, ou até nos aconselhar para encontrar um caminho para sair daquilo ali. O desespero é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que o hospedam na própria alma. Só um trechinho do livro, né? Então, a gente tem outro texto aqui de Emmanuel, né? O último que eu vou ler. Tem outros aqui, mas não vou ler todos, para a gente não ficar, né, muito tempo aqui na leitura. Mas é interessante que ele fala das aflições excedentes, né? No livro Aulas da Vida, da editora Ideal. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afaste da lógica a fim de que não te gaste sem proveitos, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na terra, adquirindo problemas de desencarnação prematura. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontou carga de sofrimento imaginário. A gente, com nossa mente, somos danados para fazer isso. Lixo mental que produz, né? Aos que percebem salário compensador e desregram-se na revolta porque determinado companheiro lhe tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Então você tá lá, faz seu trabalho, ganha o salário que você merece, mas tem raiva porque fulano tem mais destaque com você, que você ganha melhor que você. E assume muito mais responsabilidades. Mas a gente tem que olhar o outro, né? Aos que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. E quantas situações o que parece negativo para a gente é que evita que nós resvalemos, né, pelo erro, pelo excesso. É um excesso de bebida, é um excesso de droga que leva a um ato violento, seja o que for, né? Aos que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam insônios por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viesse a conhecer a criminalidade e a loucura. Nunca está suficiente, sempre quer mais. Perdeu a oportunidade de ganhar mais, fica parecendo que o mundo acabou. Perde a saúde por conta disso. É um excesso, né? Aos que colecionam gavetas superlotadas de adorno caro
e cai no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. E existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguir abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Tem gente que não se aquieta, né? É sempre mais. Os que aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. É o carro, é o celular, é o material. Consumismo, né? Nós estamos tomados pelo consumismo. E os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Então nós temos os nossos problemas, mas não podemos transformá-lo em problema maior. Devemos ver o que é de bom que a gente tem, visualizar isso. Todas as noites, antes de dormir, eu oro com meus filhos. E a primeira coisa que eu faço com eles é agradecer. Eu ensino eles a agradecer. Agradecer pela casa que temos, pela comida que comemos, pelo amor, por estarmos juntos, né? Então, agradecer ao Pai, se sentir satisfeito por tudo que Ele nos concedeu. Então, depois eu peço a Deus que cuide de nós, que nos dê saúde, que nos dê uma boa noite de sono, não é? Que criança tende a ter pesadelo de vez em quando. Então, a gente vai ensinando eles a orar e a valorizar o que tem. Valorizemos. O excesso, se tá sobrando para você, tá faltando para alguém, né? Então, eu agradeço a atenção de todos, que Jesus guie todos vocês, que todos estejam bem. Vamos vivendo aí um dia de cada vez, essa quarentena vai passar e em breve todos estaremos juntos. Grande abraço para todos vocês.